homem que tem Deus por seu tesouro tem todas as coisas em um com letra maiúscula. Oi gente, eu sou a Giovana do Cabeceira e hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha um pouco mais leve. Eu não sei qual que vai sair primeiro, mas a minha última resenha, se tivesse sido a Insustentável Leveza do Ser, foi uma resenha bem densa e essa vai ser uma resenha mais tranquila. Essa resenha vai ser direcionada principalmente pro público que tem interesse em livros cristãos, né? Não necessariamente se você é um cristão, mas se você tem interesse nesse tipo de literatura. E hoje eu tô aqui pra resenhar um grande livro. Não no seu sentido literal, mas no sentido da importância desse livro e do impacto que ele pode gerar na vida das pessoas que leem. Estou falando de A Busca de Deus, ou em outras traduções, em outras versões, A Procura de Deus, do A.W. Tozer. Tozer foi um grande expoente do século passado, né? Um grande pregador do evangelho, expositor das escrituras, e foi alguém muito relevante assim, para o protestantismo por causa da magnitude daquilo que ele fez, né? Da magnitude de pessoas que ele tocou. Ele nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e algumas histórias dizem que ele se converteu quando ele estava voltando do trabalho. Um autor nascido em 1897, que é lembrado e muito bem lembrado até hoje. Então sobre isso a gente pode ver a importância que ele teve, né, do que o que ele escreveu teve. As histórias dizem que ele se converteu quando ele estava voltando do trabalho, e aí ele passou em frente a uma igreja e aí o pregador falava, né, se você não sabe como conhecer o Senhor, como entregar sua vida para ele, faça uma oração pedindo. E aí diz que ele basicamente chegou em casa e ele entregou a vida dele pra Deus. E desde então ele começou uma jornada muito profunda e sistemática, assim, de estudo da palavra, uma vida de muita oração, da prática da piedade, né? Então foi uma pessoa realmente de um testemunho, não só de uma pregação muito profunda e muito relevante, mas de um testemunho muito irrepreensível, né? Tem algumas histórias, né? Tem um site do Tozer que, se você tiver afim, que chama... Opa! Ih! Ferrei com o áudio. Peguei meu celular. Tem problema. Foi mal o áudio. Que chama A.W. Tozer, né? É um site em inglês, então seria tipo A.W. Tozer. E aí você dá uma olhada, tem um pouco da história dele lá, e fala que ele orava praticamente 3 horas todos os dias. Quando você aí, meu querido amigo leitor cristão, orou 3 horas por dia? Qual foi a última vez que você orou 3 horas por dia seguidas, né? Tem uma frase dele que ele realmente pede que ele seja tão fiel para transmitir a mensagem que ele ouvia do próprio Deus, né? Então acho que a fidelidade com que ele pregou as escrituras foi uma das questões que fez com que o ministério dele fosse realmente um grande expoente, né? Ele fala que a minha mensagem seja tão fiel àquilo que eu ouço que até as ovelhas doentes ouvindo possam reconhecer a voz do bom pastor, né? Então ele foi uma pessoa muito, muito, muito importante. Então se você é um cristão, se você é um protestante, um católico, eu sugiro fortemente que você debruce nos estudos da vida desse pregador, desse avivalista, desse cristão, desse homem de Deus, mas um homem, para que você seja abençoado pela vida dele. E eu tô aqui para introduzir o primeiro livro, né? O meu primeiro contato com a obra de Tozer, ele em A Busca de Deus. Como eu falei, é um livro muito pequenininho, mas que causou um impacto muito grande, assim, na minha fé, na minha visão sobre o Senhor, sobre as Escrituras. Então, eu fiz a leitura dele em inglês, então isso é um ponto que eu preciso colocar, porque, gente, assim, ele foi escrito em... Não sei se eu vou conseguir achar aqui, porque é tão antigo que eu acho que nem tem a data que ele foi escrito. Não tem o ano na minha versão aqui. Mas, assim, é um inglês, galera, muito difícil, muito difícil. Então, eu confesso que eu pensei em desistir nas primeiras páginas. 1948 foi publicado. 1948. Então, assim, gente, tem 80 anos essa belezura aqui. Então, o inglês é um inglês bem arcaico. Se você for ler ele em português, eu acredito que você não vai ter problema com a gramática ou com a escrita, assim, do livro. Eu acredito que tenha sido um problema mais porque é a minha segunda língua, né? Então, esse livro tem 10 capítulos. E tem alguns capítulos que especialmente mexeram muito comigo. Uma outra curiosidade,
eles dizem que esse livro foi escrito numa viagem de trem. Que às vezes o Tozer tinha um pouco de mania de simplesmente pegar um trem aleatoriamente, não com o objetivo de chegar num destino específico, mas só com o objetivo de passar tempo a sós com Deus. Olha que engraçado, né? Que quanta sede tinha no coração desse cara, vontade de passar tempo com o Senhor a ponto de fazer ele, vou ali pra Minas Gerais só pra ficar no ônibus, pra bater e voltar só pra ficar sozinho, né? Esse livro foi um dos livros escritos nesse contexto, né? Em que ele passou ali, parece que uma viagem de 4 horinhas ali no ônibus, num trem, e ele escreveu esse livro, né? Fica outra pergunta, qual foi a última vez que você escreveu um livro numa viagem? E falam que ele só levava um caderno, uma caneta e a Bíblia dele, era com isso que ele viajava. Vou falar de alguns highlights aqui, de uns pontos altos que pra mim foram muito pertinentes durante a minha leitura. Que é, primeiro, esse perseguindo ao Senhor, né? Que é perseguindo fortemente ao Senhor, talvez seria a tradução. Que ele fala basicamente sobre o fato de que antes de nós perseguirmos e procurarmos ao Senhor, Ele também está nos esperando. Tem uma frase que é muito forte, fala assim, que Ele espera por ser esperado. E é muito ruim que muitos de nós façam que Ele espere em vão. Então, ele causa na gente uma questão, quando ele expõe essas verdades, do tipo, o Senhor me quer mais do que eu o quero. E isso precisa fazer com que eu o queira mais. Né? Então ele fala muito sobre essa importância da gente buscar o Senhor, e não só de buscar o Senhor, mas querê-lo. Tá certo? Querê-lo. Tá, né? Que falando fica muito feio, mas escrevendo acho que faz sentido. E é muito interessante porque no final dos capítulos ele faz orações. E eu confesso que em muitas dessas partes, dessas orações que ele faz ao final de cada capítulo, eu me pegava em lágrimas, assim, sendo muito tocada por Deus, porque parece que nas orações que ele escreveu, era tudo aquilo que eu queria encontrar pra falar pra Deus depois de ter lido aquele capítulo. Então acho que esse é um ponto alto do livro, essas orações aos finais de cada um dos capítulos. Outro capítulo que mexeu muito comigo foi Removendo o Véu, né, que fala sobre como a gente é tão contaminado com as coisas aqui da Terra e como a gente precisa orar para que os nossos olhos possam ver ao Senhor no meio de tantas coisas terrenas, assim, né? Sobre esse hábito da gente fazer essa oração. Deus, abre os meus olhos, né? Tira o véu dos meus olhos. Outra é a speaking voice, a voz falante de Deus, sei lá como se traduziria isso. Voz falada? Acho que é. Sim, porque ele faz uma explanação no sentido de falar sobre as escrituras como a voz escrita, tipo a written voice. E fala que isso é muito importante, que a gente deve se debruçar sobre as escrituras, que a gente deve estudar as escrituras, mas que as escrituras sem a voz falada de Deus, sem a voz viva do Senhor que a gente ouve nos nossos corações, que a gente tem experiências, não é suficiente, basicamente que a ortodoxia ela não é suficiente, que o dogmatismo da religião, que a letra, digamos assim, ela não é suficiente se ela não for vivificada por uma experiência pessoal com Deus, uma voz que se renova, né, que nos renova, que se renova à medida que é falada. Então é uma parte bastante pertinente desse livro também. A parte que eu gosto muito é esse restaurando a criação, a relação criação-criatura. Que ele fala que um dos propósitos do evangelho, na verdade, é restaurar a condição primária do homem de criatura, de se relacionar com aquele que te criou. Então a nossa relação com Deus ela foi deturpada por causa do pecado, né? Nós fomos colocados na posição de inimigos de Deus, embora ainda como criaturas nós fomos colocados apartados de Deus, né? E ele fala sobre o evangelho, sobre o caminho de santificação como um caminho que restaura a relação original que foi estabelecida pelo Senhor quando nós fomos criados, né? Essa relação de criação, de criatura, uma relação de proximidade, uma relação de, olha, você sabe o que você está fazendo comigo, né? Uma relação de submissão, mas uma relação de muita proximidade, né? Então, foi um livro que foi muito importante pra mim, porque, mais uma vez, os capítulos são curtos, então eu conseguia ler um capítulo por vez. E porque eu li ele num momento que eu tava me sentindo meio fria, tava me sentindo meio distante. E esse livro veio como um fogo, assim, no meu coração mesmo, usando uma linguagem bem pentecostal, né? Pra me trazer de volta pro Senhor nesse sentido de Deus, de fazer orações no sentido de Deus, eu quero te desejar, eu quero te querer.
eu posso não estar te querendo agora, eu posso não estar sentindo que eu te quero nesse momento, mas eu quero fazer um esforço racional de pedir para que o Senhor me deixe te querer, sabe? Coloque em mim o coração de querer o Senhor, ainda que eu não queira nesse momento, né? De buscar o Senhor de uma maneira sistemática e de entrar na presença dele e de realmente adorá-lo, né? Ele fala muito sobre adoração também nesse livro, no sentido de contemplação, de amor genuíno, não só de você ficar pedindo coisas, né? Tem um capítulo muito legal também que ele fala sobre como as bênçãos muitas vezes tomam o lugar que o Senhor ocupa nas nossas vidas e sobre como de fato nós deveríamos buscar aquele que abençoa, né? O abençoador, em detrimento das bênçãos que a gente pede. E nesse capítulo ele de fato fala muito sobre a gente se relacionar com o Senhor como ele é, né? Que essa é de fato a verdadeira adoração, quando nós adoramos o Senhor por quem ele é. Então esse livro foi um livro que também impactou muito, assim, a minha vida, de verdade. Quem olha esse livrinho pequeno, acho que subestimou muito, assim, o conteúdo dele. Normalmente a gente fala, não, um livro muito pequeno, nada a ver. Mas é um livro muito, muito profundo e que você sente muita sinceridade, assim, do autor, sabe? Você realmente sente que ele tá vivendo aquilo que ele tá escrevendo, sabe? É um livro que não parece, tipo, que ele tá escrevendo uma história, uma coisa distante, ou que ele tá fazendo um ensinamento sistemático sobre as pautas que ele levanta, mas é que ele tá falando, gente, ó, meio que assim, eu passei por esse caminho e eu sugiro fortemente que vocês sigam esse caminho, porque esse caminho me levou pra perto de Deus, esse caminho fez com que eu tivesse um relacionamento profundo com o Senhor. Então, acho que quando a gente percebe que um livro ele é escrito não só debaixo de conhecimento, mas debaixo de um conhecimento profundo e de uma experiência ainda mais profunda do que o conhecimento que essa pessoa carrega, eu acho que esses livros costumam nos tocar de uma maneira muito diferente, muito mais profunda. Então, definitivamente esse é um livro digno da minha cabeceira. Já tô muito ansiosa por ler mais obras do Tozer, né? Como eu falei, essa foi a minha primeira e a última até o momento. Mas com certeza é um homem que me inspirou muito. Foi importante pra mim nesse ano, pra me dar uma injeção, assim, de fé, me dar um gás, assim. E que eu recomendo pra definitivamente todo cristão. Então, A Busca / A Procura de Deus é um livro digno da minha cabeceira e eu espero que seja digno da sua cabeceira um dia também. É isso, gente. Tchau!